Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo 23 de maio de 2021. Estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. Espero que vocês tenham tido uma semana bastante abençoada e que estejamos todos agora animados para o estudo de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então, hoje, 23 de maio de 2021, vamos lá então ver o que nós temos para hoje. Hoje nós temos a nossa lição, que é a lição número 8, que é da revista Palavra e Vida. A revista Palavra e Vida deste segundo trimestre tem por título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Nessas lições que nós estamos tendo sobre os 10 mandamentos, nós estamos vendo como eles são bastante atuais para os nossos dias e, portanto, nós devemos obedecê-los da mesma maneira, nós devemos desobedecer, digo, da mesma maneira que eles foram obedecidos no passado, e é para isso que a palavra de Deus ela se faz presente entre nós, para que nós a observemos, para que nós lhe obedeçamos. Então, a lição de hoje, a lição número 8, tem por título Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. Hoje nós vamos tratar do 7º mandamento, que diz não adulterarás, cujo texto base é Êxodo capítulo 20, verso 14. Bom, vamos revisar, como temos feito até agora, os mandamentos que nós já vimos até agora. O primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, está em Êxodo capítulo 20, verso 3, como já falamos, a exclusividade de Deus na nossa vida. O segundo mandamento vai nos blindar com relação à idolatria, para que nós não tenhamos nada ao lado do Senhor, pois só o Senhor é Deus. Diz ele, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, verso 4. O terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 7, diz-nos, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Nós aqui explanamos bastante qual o significado desse dia de sábado hoje para nós, vivendo no tempo da graça. Então, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Está em Êxodo capítulo 20, verso 8. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Está em Êxodo capítulo 20, verso 12. O sexto mandamento foi o que nós vimos domingo passado. Não matarás, está em Êxodo capítulo 20, verso 13. Onde nós explicamos aqui bastante o entendimento que Jesus deu com relação a este mandamento, que nós falamos aqui que não é simplesmente o ato de matar, mas a intenção também, e Jesus Cristo já considera como quebra do mandamento. Então, hoje nós vamos ver o 7º mandamento, que diz, não adulterarás, Êxodo capítulo 20, verso 14. Então, é com este 7º mandamento que nós vamos trabalhar hoje. Bom, quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós percebemos que há algo muito especial nesses 10 mandamentos. Na realidade, os 10 mandamentos é uma prova do amor de Deus e do seu cuidado para conosco. Você sabe, quando o Senhor diz para nós não pecarmos, e se nós pecarmos, em nada isso vai afetar a santidade de Deus. Isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus, mas não vai afetar a pessoa de Deus e a sua santidade. Quando o Senhor diz para nós não pecarmos, na realidade, o Senhor está nos resguardando. Por quê? Porque o pecado traz sofrimento, o pecado traz os seus danos. Então, quando o Senhor nos alerta, quando o Senhor nos dá esses 10 mandamentos, e outros mandamentos mais que nós temos ao longo da Bíblia, né? Nós vamos ver que isto é uma prova, na realidade, isso é uma prova do amor de Deus para conosco, para que não seja impedido o nosso relacionamento com Ele e para que, ao mesmo tempo, nós não soframos, porque o pecado traz consequências, sim. Então, o amor de Deus está revelado de uma maneira muito especial nesses 10 mandamentos.
Então, quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, e a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, na realidade nós estamos protegidos quando nós guardamos esses mandamentos do Senhor. Nós estamos protegidos de quê? Da idolatria. Lembre-se que não terás outros deuses além de mim. Nós estamos protegidos da injustiça. Veja, nós estamos protegidos de cometer a injustiça. Aliás, alguém já disse que o pior da injustiça não é sofrê-la, mas sim cometê-la. Então, quando nós observamos os 10 mandamentos, e nós vamos ver que do 5º mandamento até o último tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo, quando nós obedecemos esses mandamentos, nós estamos guardados de cometer injustiças contra o nosso próximo. Então eles nos guardam da idolatria, ele nos guarda da injustiça. Em suma, os 10 mandamentos, eles vão nos guardar do pecado, porque o pecado vai nos afetar seriamente e vai trazer suas consequências. Então, quando nós observamos esses mandamentos, na realidade, nós estamos sendo protegidos pela obediência à palavra do Senhor. Veja como é importante aquele hino que nós cantamos: crer e observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, ao mesmo tempo em que Deus deseja obediência aos seus mandamentos, Ele nos dá meios para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos. Ele nos capacitou por meio do seu Espírito Santo. Olha, em Cristo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar. Veja o amor de Deus e a graça de Deus. Nós estávamos no pecado. O Senhor Deus nos deu Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. E uma vez estando em Cristo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. E, ao mesmo tempo, o Senhor nos capacita, então, por meio do seu Espírito, para que nós tenhamos condições de obedecer aos seus mandamentos. Então nós temos um grande ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar a vencer essa luta que há entre carne e espírito. Eis aí porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito. Porque quanto mais nós tivermos do Espírito, quanto mais cheios nós tivermos do Espírito, mais nós estaremos conscientes da nossa situação de pecadores resgatados e redimidos pela graça de Deus e, consequentemente, nós vamos querer obedecer aos mandamentos do Senhor. João, capítulo 16, versos 7 e 8, o Senhor Jesus nos diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, uma vez sendo templos do Espírito Santo, quando nós pecamos, nós somos sensibilizados pelo Espírito de Deus para percebermos que nós pecamos e que nós quebramos os mandamentos do Senhor. E esse trabalhar do Espírito em nossa vida vai nos levar, então, à condição de pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, porque grande é a sua graça e grande é a sua misericórdia. Então nós vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Observe aí como é importante vivermos no Espírito e nos enchermos do Espírito, pedirmos que o Espírito de Deus dirija nossas vidas, porque ele é o nosso ajudador. Então, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque há uma grande luta em nós, que é uma luta entre a carne e o Espírito. Na realidade, dentro de nós se desenvolve uma grande guerra civil. E quem vai vencer esta guerra é quem
a quem nós dermos a prioridade. Então, se a nossa prioridade estiver do Senhor, lembre-se, eu sou o Senhor, seu Deus. Quando o Senhor tem exclusividade na nossa vida, nós vamos ser capacitados, sim, pelo Espírito de Deus para vencermos esta luta que há dentro de nós. Então, hoje, no nosso sétimo mandamento que nós estamos vendo, em Êxodo capítulo 20, verso 14, diz: não adulterarás. Vamos ver o que significa este termo adulterar. A palavra adultério, ela vem do latim ad alterum torum. O que significa isso? O significado deste termo significa, ele quer dizer assim, ir para outro leito. Significa aquele que deixa o leito conjugal e vai se deitar em outro leito com outra pessoa, tá? Que não o seu cônjuge. Então, o adultério significa ir para outro leito. Este é o significado de ad alterum torum, que significa, então, ir para outro leito. Significa, portanto, como já disse, ter um relacionamento sexual com quem não é o cônjuge. Então, é uma quebra de fidelidade no relacionamento matrimonial. Hebreus, capítulo 13, verso 4, o seu autor diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja, a lição de hoje tem por título Adultério e adúlteros na balança de Deus. Então, veja só, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, Hebreus capítulo 13, verso 4. Então, adultério, na realidade, pela sua etimologia, é um termo que se aplica à infidelidade conjugal. Se aplica a isto. Veja lá como isso era levado muito a sério. Em Levítico capítulo 20, verso 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Temos ainda um outro texto, veja lá, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Veja, tanto o homem quanto a mulher, pegos em adultério, digo, deveriam ser executados, deveriam ser exterminados. Aí isso faz nos lembrar aquele embate que Jesus teve com aqueles hipócritas, quando trouxeram a Jesus uma mulher que houvera sido pega em adultério. Aí eles chegaram para Jesus e disse: Senhor, a lei de Moisés diz que esta mulher deve morrer apedrejada. Veja como eles eram hipócritas. Cadê o homem que também tinha cometido adultério com aquela mulher? Ele também deveria ser morto apedrejado. Ou de uma outra maneira, que não está dizendo que seria apedrejado nesses dois textos. Mas ele também deveria ser morto. Mas aí o Senhor Jesus jogou por terra todo aquele argumento deles, porque Jesus falou: quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. E entre eles estavam ali adúlteros também, acusando aquela mulher com toda certeza, havia ali adúlteros entre eles. Mas o Senhor Jesus sonda os corações e disse para eles: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Um a um foi saído de fininho, porque pela lei os dois deveriam ser executados, os dois deveriam pagar com a vida. Mas nós vamos ver que na Bíblia há diversas advertências com relação ao sétimo mandamento. Vejamos lá, olha aqui, ó. E por quê? Ele tem consequências graves. Olha aqui as consequências graves, olha aqui um exemplo. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao 11, diz: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você.
Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Veja aí quais foram as consequências que Davi sofreu por haver cometido adultério com Batseba. Davi cometeu adultério, Davi cometeu um homicídio, Davi mentiu, Davi fez de tudo para poder esconder o seu pecado, mas ele sofreu gravemente. Quando o Senhor diz não peque, é justamente isso que ele está dizendo para a gente. Olha, como eu já disse no início, não peque porque você vai pagar, você vai ter suas consequências. Aí Davi sofreu consequências graves pelo seu pecado. Davi fez com que a sua família, houvesse dentro da sua família uma revolta. Veja qual foi o exemplo do seu filho Absalão, como se revoltou contra o seu pai. E veja aí o que mais aconteceu com Davi. Por quê? Porque Davi quebrou o 7º mandamento. Davi não observou que não deveria adulterar. No entanto, ele cobiçou a mulher do próximo, possuiu a mulher do próximo, trouxe-a para a sua casa e ainda mandou matar o seu marido, mas ele pagou um preço muito caro. Por isso a história todos nós conhecemos muito bem. Jeremias capítulo 23, versos 10 e 11 diz: a terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Aí nós temos nesse texto aí uma expressão mais ampla também do termo adultério, porque adúltero adiante dos olhos do Senhor não é só aquele que comete uma infidelidade conjugal. Adúltero é todo aquele que é infiel para com o Senhor. E aí o Senhor estava falando com o povo de Judá, com o reino de Judá, e este povo estava afastado do Senhor, e o Senhor então os chama de adúlteros, porque eles também foram infiéis ao relacionamento que eles tinham com o Senhor. Então, adultério é uma infidelidade cometida do crente para com o Senhor, o nosso Deus, e também é uma infidelidade cometida do cônjuge, cometida no relacionamento matrimonial, onde um cônjuge comete a infidelidade em relação ao outro cônjuge. Então, nós temos aqui ainda Provérbios, capítulo 6, versos 32 e 33, que diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha como traz consequências. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Provérbios capítulo 6, versos 32 e 33. Bom, o que nós vemos é que o matrimônio ele é um compromisso de vida em comum e é ao mesmo tempo um juramento de fidelidade até a morte. Todos nós somos lembrados, por ocasião do nosso casamento, quando o oficiante falou: você promete honrá-la e ser fiel até a morte, você promete honrá-lo e ser fiel até a morte. O que nós respondemos? Sim, todos nós respondemos sim. Então ali foi estabelecida uma aliança com o cônjuge. Da mesma forma, como já disse, que diante do Senhor, quando nós somos infiéis, nós também estamos quebrando uma aliança que nós temos com o Senhor. Então, adultério é quebra de aliança, é quebra de fidelidade, e ele traz consequências graves, mesmo quando em relação ao Senhor, como também em relação ao cônjuge. Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 24, nós temos lá o fruto do Espírito, né? Então diz lá: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E nós crucificamos a carne sim, porque nós somos auxiliados, nós somos ajudados
pelo Espírito de Deus que produz o fruto em nossa vida. O que é fruto do Espírito? É justamente isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí o apóstolo Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Observe que há alguma semelhança, e já falei isso há pouco, entre o primeiro mandamento e o sétimo mandamento. O primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós não podemos colocar uma outra pessoa no lugar do Senhor ou alguém ao lado do Senhor. O Senhor requer de nós exclusividade para com Ele. Então, veja que este primeiro mandamento, ele tem alguma semelhança com o sétimo mandamento: não adulterarás, porque também nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge. E assim como nós não podemos colocar um outro Deus ou qualquer outra coisa ao lado do nosso Deus, nós não podemos colocar um outro ser que venha querer tomar o lugar do cônjuge ou viver uma vida paralela. Então, há muita semelhança entre o primeiro e o sétimo mandamentos. Ambos implicam dedicação exclusiva, exclusividade para com Deus e exclusividade para com o cônjuge. Provérbios capítulo 5, do verso 15 ao 17 diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Aí dá-nos a entender de uma maneira muito bem clara, é claro que está no modo figurado: beba das águas da sua cisterna, beba do ambiente conjugal, da sua vida conjugal. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas? Por que fontes aí é visto no sentido de geração de filhos? Por que gerar filhos pela rua fora? Por quê? E os teus ribeiros pelas praças? Isso é irresponsabilidade, isso é pecado. É pecado. E quantos filhos têm sido gerados em função de adultério, e isto faz com que eles sofram? Então, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Vamos lá? Mas o que nós vamos ver? Nós vamos ver também que a semelhança do que nós vimos semana passada, na aula de domingo passado, ou do sexto mandamento, que diz não matarás, e nós vimos como o Senhor Jesus ampliou o entendimento daquele sexto mandamento, que é não matarás, onde Jesus diz: olha, não é só a execução do ato, mas a intenção também, aquilo que está no coração. Quando no coração brota a vontade de que alguém morra, já foi cometido o suicídio, então já foi quebrado o sexto mandamento. E aí Jesus vai explicar algo parecido com relação ao sétimo mandamento, que diz não adulterarás. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, o Senhor Jesus diz: veja, Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7 é o sermão da montanha. Olha quantos ensinamentos há no capítulo 5, 6 e 7, por ocasião deste sermão da montanha, em que o Senhor Jesus explicou diversas coisas, e uma delas está aí, o sétimo mandamento, onde Jesus amplia o seu entendimento. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. É o que diz a lei, é o que diz o sétimo mandamento. Mas aí Jesus prossegue: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Observe que Jesus aí vai dizer o seguinte: não é a consumação somente, não. A intenção, a semelhança do homicídio, já é a quebra do sétimo mandamento. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: olha, quando brotou no coração o desejo, quando brotou no coração a cobiça, já foi cometido o adultério. Observe que Jesus aí está dizendo que é proibido você olhar para uma mulher, ou você, mulher, olhar para um homem e achá-lo bonito. Não tem nada a ver com isso. O que está havendo aí, o que Jesus quer dizer aí, é quando se olha com olhar de cobiça, com olhar de desejo dos outros, e no coração
se coloca aquela pessoa na horizontal. É isso que Jesus está falando. Então Jesus está falando da intenção do coração. Então, o que Jesus faz, ele nos leva para a essência do mandamento: não adulterarás. É isso que Jesus quer nos explicar. Porque para Jesus, o pecado de adultério não se dá com a consumação do ato. Veja, nenhum adultério ele é cometido quando se chega à porta do motel. Nenhum adultério ele é cometido quando se há um ambiente qualquer do local de trabalho e que há oportunidade para isso. Não. Quando se chega ao local onde vai se consumar o ato, aquilo já foi consumado no coração muito antes. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte: não se dá, a quebra desse mandamento não se dá com a consumação do ato, mas sim com aquilo que já havia brotado dentro do coração. É diferente. Então o que Jesus quer dizer é que a quebra desse mandamento, ele se dá no coração e na mente justamente porque ele diz isto aqui, olha: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus diz que a quebra do mandamento, na realidade, se dá no coração, se dá na mente. Basta a intenção para que o pecado seja consumado. Na intenção, o coração já foi para o outro leito há muito tempo. O adultério já foi cometido, o ad adulterum, já foi cometido. Então, o coração já se adiantou ao ato. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus deixa bem claro que não há diferença entre o desejo e a prática. Veja, Mateus 5,28, repetindo: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14, ele diz: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Olha aqui como é que Pedro encerra, chamando de malditos. É isto que é o perigo. Então, a lei proibia o ato de adultério, mas Jesus diz que o desejo já é o pecado, o desejo já é a quebra, o desejo já é o adultério. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, olha o que ele nos diz lá: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, tem gente que tem medo de ler esse versículo hoje em dia, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí nós podemos até dizer que trapaceiro pode ser sim um sinônimo de adúltero, porque adúltero, alguém que está trapaceando a boa-fé de um outro, está trapaceando a boa-fé do seu cônjuge. E quais são as consequências? Diz lá o texto que esses não herdarão o reino de Deus. Aí, indo para Apocalipse, nós vemos lá no final do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, que diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aí, o que mantém um casamento na realidade é o compromisso que os cônjuges têm, um para com o outro. Né? Então, visando a preservação desse compromisso, o Senhor Deus nos diz: não adulterarás, não serás infiéis com aquele ou com aquela com que um dia você assumiu um compromisso de lhe ser fiel até que a morte os separe. Então, esta preservação o Senhor nos deu com essa recomendação, porque o Senhor não quer que a nossa vida conjugal sofra, e o Senhor também não quer que de uma maneira individual
os cônjuges também sofram. Então, isto é uma preservação do nosso relacionamento. Isso é uma preservação da nossa família. Isto chama-se uma vida responsável. Famílias que são criadas de uma maneira estruturada, porque observam os mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Lembrando aí que o corpo é templo do Espírito Santo. Então veja aí a recomendação do apóstolo Paulo. Mas aí o apóstolo Paulo vai também dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 3 e 4, das responsabilidades que deve haver nesse relacionamento matrimonial para que nós não venhamos a cair também, quebrando o sétimo mandamento. Então, esse relacionamento conjugal, ele implica responsabilidades, ele implica deveres. Então, o apóstolo Paulo diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aí veja o que vai ser o adultério. É uma quebra dessa autoridade do outro cônjuge sobre o seu corpo, permitindo que uma outra pessoa use o seu corpo. E aí o apóstolo Paulo diz que este pecado cometido é um pecado contra o próprio corpo. Veja quanta consequência, olha o somatório, como isso é uma bola de neve, como isso vai trazendo consequências em cima de consequências. Mas Jesus continua ampliando o entendimento do sétimo mandamento. Vejamos lá como Jesus vai ampliar esse entendimento. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30 diz, prosseguindo sobre o que Jesus disse: se alguém olhar para uma mulher e com desejo cobiçá-la, já cometeu o adultério. Isso é o verso 28 do capítulo 5. Aí no verso 29 e nos versos 29 e 30, o Senhor Jesus continua: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Vamos entender um pouco mais o que o Senhor Jesus quer dizer com arrancar o olho e cortar a mão. O Senhor Jesus aí, ele está falando não no sentido literal, mas ele está falando no sentido figurado. O Senhor Jesus aí não está falando sobre a automutilação. O que o Senhor Jesus quer dizer quando ele diz é melhor arrancar o olho ou então é melhor cortar a mão? O Senhor Jesus quer dizer o seguinte: olha, se você não consegue ficar diante do seu computador, ou do seu celular, ou do seu tablet, sem acessar sites pornográficos na internet, afaste a internet da sua vida. Corta, arranca o seu olho, tira o seu olho dessas imagens. Corta a sua mão, não permita que a sua mão fique teclando para acessar sites que não são sadios para a sua vida espiritual, sites que não são sadios para a sua vida conjugal, sites que não são sadios para a sua vida familiar. Arranque esses sites dos seus olhos. Não permita que as suas mãos digitem os endereços desses sites. Arrancar o olho, cortar a mão, olha, se você não consegue ficar você não consegue ficar sem folhear revistas pornográficas, arranque isso da sua vida. Tire isso da sua vida, porque isso só vai lhe trazer prejuízo, isso vai afetar o seu coração, vai afetar a sua mente. Então tire isso da sua vida, é a forma que você tem para vencer. Ainda, olha, piadas sujas, todas as piadas sujas,
elas têm a ver com a área da sexualidade. E, infelizmente, há alguns que gostam de contar piadas sujas. E muita gente gosta de ouvir essas piadas sujas também. Isso não faz bem para o nosso relacionamento com o Senhor e também não faz bem para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, porque essas piadas sujas têm a ver também com a área da sexualidade. Uma outra coisa, tem filmes que têm cenas estarrecedoras. Então, arranque esses filmes dos seus olhos, arranque os seus olhos desses filmes, arranque a sua mão do controle que leva para esses canais. Há ainda uma outra coisa, também palavrões, que na realidade os palavrões têm todos eles a ver com a área sexual. Então, o que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte: se você tem fraqueza nesta área, arranque isso da sua vida. Talvez fique aqui uma sugestão: não deixe a senha do seu computador oculta do seu cônjuge. Não deixe a senha do seu celular desconhecida do seu cônjuge. É uma forma para, se alguém estiver passando por essa dificuldade, lutar contra isso. Então, quando o Senhor Jesus fala, é melhor arrancar o olho e cortar a mão, é melhor você tirar a internet. Tire essas revistas pornográficas que talvez estejam debaixo da sua cama, ou no seu escritório, ou no seu local de trabalho, ou na mala do carro, seja onde for. Evite essas piadas sujas, filmes, palavrões, tudo isto quando nós queremos deixar tudo isto, o Senhor Jesus quer dizer o seguinte: isso significa arrancar o olho, cortar a mão. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve ao Gálatas, lá falando ainda sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. Isso faz parte da vida conjugal. Alegria, a vida sexual do casal, a vida sexual no âmbito do matrimônio, ela traz alegria. Aí o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte, que isto é fruto da fidelidade, mas o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte, que o fruto do Espírito produz domínio próprio. Se não está conseguindo ter domínio sobre a internet, sobre revistas pornográficas, sobre piadas sujas, sobre filmes pornográficos, sobre palavrões, está faltando domínio próprio. Então vem aí a outra recomendação do apóstolo Paulo: encha-se do Espírito de Deus para que você possa ter domínio próprio e vencer essas coisas. É somente por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que nós podemos arrancar os nossos olhos e cortar as nossas mãos. É isto que o Senhor Jesus nos está falando em Mateus capítulo 5, versos 27, 28 e 29. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Falando sobre esses detalhes de ter o cuidado com aquilo que a gente vê na internet, nos filmes e outros lugares mais, isso faz me lembrar na época a gente falava corinho, né? Se dizia: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que faz, cuidado, pezinho onde pisa. Aí dizia: o Salvador do céu está olhando para você. Não há nada que se pode esconder dos olhos do Senhor. Ele sonda os nossos corações. Então, Tiago recomenda o seguinte: olha, se você está olhando, tira o olho, porque cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, aquela série de contatos, aquilo vai gerando, vai gestando dentro do coração da pessoa o desejo mal, levando-a à via de fato. Mas o Senhor Jesus vai dizer: não é quando se chega às vias de fato, mas sim quando Deus permitiu que aquilo fosse engravidado no seu coração. Então, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mateus capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios,
as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eis porque Jesus amplia o entendimento dos mandamentos, para que nós possamos entender que tudo nasce primeiro no coração. E o coração, então, permitindo gestar isto, vai consolidar a quebra dos mandamentos do Senhor. Aí veja que há uma abrangência na quebra do 7º mandamento. Olha aqui uma coisa. Olha, todo pecado cometido, de fato, ele é contra Deus, ele afeta o nosso relacionamento com o Senhor, não afeta a santidade do Senhor, porque Deus é imutável. Mas quando o Senhor diz para não pecar, significa que nós estamos para que nós mantenhamos a nossa fidelidade para com Ele. Olha aqui o grande exemplo de José, lá na casa de Potifar, em Gênesis capítulo 39, verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim. José era o governador da casa de Potifar. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha o respeito que José mantinha com relação à senhora, a sua senhora, aquela que era a sua patroa, digamos assim, que ela tentou seduzi-lo, e José não cedeu aos seus encantos. Ele, prosseguindo, ele diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? Olha que perversidade comete aquele que adultera para com o seu cônjuge. Aí diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José estava preocupado em ser fiel ao Senhor. Mas como ele era fiel ao Senhor, veja como o Espírito de Deus agia na vida de José, de maneira que o fruto do Espírito também era produzido na vida de José, e isso lhe permitia ter fidelidade, que é uma das facetas do fruto do Espírito. Então José também era fiel ao seu patrão, ao seu Senhor. Então José era fiel ao seu Senhor, porque antes de tudo ele era fiel ao Senhor. Então José não quebra o primeiro mandamento, José não adultera com relação a Deus, e José também não vai cometer este pecado, que no caso dele, que ele era um homem solteiro, seria uma fornicação, e para ela seria um adultério. José não caiu na armadilha dessa mulher, porque ele tinha temor ao Senhor. Aí quando se diz que adultério é algo que somente quem é casado comete, nós podemos ampliar isto. Adultério também o solteiro vai cometer quando ele é infiel a Deus. Então, quando ele é infiel a Deus, para com Deus, ele que deveria manter essa aliança com Deus, quando ele quebra, ele cometeu o adultério. E quando ele cometeu o pecado, sexualmente falando, ele cometeu aquilo que se chama fornicação para quem é solteiro. Mas, de qualquer maneira, vai haver sempre um adultério, porque vai quebrar a fidelidade para com Deus. Então, veja ainda, a abrangência ela é um pecado contra Deus, mas ainda a quebra do 7º mandamento é contra o próprio corpo. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então também está pecando contra o seu próprio corpo. E aí veja lá, Provérbios capítulo 6, versos 32 e 33. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha porque Paulo diz que quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Porque Provérbio também diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo, mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Olha, alguém pode cometer adultério, sim, e ser perdoado pelo cônjuge, e ser perdoado por Deus, mas as consequências estarão presentes. Há um preço a ser pago.
todo pecado traz consigo as suas consequências. Então, aquilo vai ficar sempre gravado na vida de quem sofreu, de quem foi a pessoa traída. Quando a pessoa que, embora se atrase um pouco para chegar em casa, já vem na mente daquele outro cônjuge, pensamentos daquela vida, do pecado cometido pelo seu cônjuge, digo. Então, o pecado traz consequências, o pecado deixa manchas, o pecado deixa marcas. Então sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Ainda, olha a abrangência da quebra do 7º mandamento. Ele é contra a família, foi o que nós falamos com relação a Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos 9 e 10. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Olha, traz consequências para a família. Traz consequências com relação ao nosso relacionamento com Deus, traz consequências para o próprio corpo, traz consequências no relacionamento familiar. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Lembre-se de como Jesus resumiu os 10 mandamentos. Veja só, nós falamos domingo passado e nós vamos ter que falar em todas as aulas, porque todas as aulas que nós estamos estudando os 10 mandamentos, porque Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Veja lá Lucas capítulo 10, 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Jesus resume aí os 10 mandamentos. Aí, domingo passado, eu usei aqui uma forma para você decorar mais fácil, né? A palavra café, e hoje eu vou voltar de novo a essa palavra café. Olha aqui, de todo o seu coração. A primeira letra de café é o C, então você vai se lembrar que deve amar o Senhor de todo o coração. A segunda letra da palavra café é o A, deve amar o Senhor de toda a alma. A terceira letra da palavra café é o F, deve amar o Senhor de todas as suas forças. A quarta e última letra da palavra café é a letra E, que diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso entendimento. Quando nós fazemos isto, amamos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, nós amamos o próximo como a nós mesmos. E isso significa que nós não queremos causar dano algum ao próximo. E não há ninguém mais próximo do que nós, do que o nosso cônjuge. Então, a palavra café faz nos lembrar desse resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos. E quem ama o seu cônjuge jamais vai querer tomar café com uma outra pessoa com segundas intenções. Ninguém vai para um outro lugar para tomar uma xícara de café com a palavra amor, e este amor é entre aspas, porque não há amor nenhum aí, há simplesmente aí um desejo carnal. Então ninguém que ama o seu cônjuge, lembrando-se do resumo que o Senhor Jesus fez dos 10 mandamentos, e para isso aí eu coloco a palavra café, ninguém que ama o seu cônjuge vai ter o desejo de tomar um café com outras intenções, com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Porque não há café mais delicioso do que aquele que é tomado na intimidade, uma vida de um casal que teme ao Senhor e que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo entendimento. Este é o café que o Senhor nos convida a beber e que o Espírito Santo quer que nós bebamos em todo o tempo da nossa vida conjugal. Então, meu irmão, nos aproximando do fim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós amamos o nosso próximo, quando nós exercemos esse amor que o Senhor Jesus diz, ame o seu próximo quanto a si mesmo, nós somos protegidos. Porque, olha aqui diz Efésios capítulo 5, verso 25 a 28, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, quem ama a si mesmo não quer causar dano algum ao seu corpo, porque o adultério causa dano ao corpo. E quando nós amamos, quando o cônjuge quando os cônjuges amam um ao outro, nós somos protegidos porque há um ambiente de amor e há um ambiente em que nós temos prazer em estar com o nosso cônjuge, em que a nossa vida é dedicada um ao outro para a glória do Senhor e para que as nossas vidas sirvam de exemplo para os nossos filhos também, para que eles tenham casamentos sadios, para que eles tenham casamentos solidificados na palavra do Senhor e para que eles possam tomar na intimidade de suas vidas cafés gostosos na unção do Espírito de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, encerrando, fica aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, versos 9 e 10. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando nós amamos o nosso cônjuge, nós não queremos lhe fazer mal algum. Nós não queremos de momento algum quebrar a nossa fidelidade para com ele. Então, que o Senhor guarde as nossas vidas matrimoniais, nossas vidas conjugais. Que o Senhor guarde as nossas famílias e que o amor seja sempre praticado. E que nós, como casais, estejamos sempre dispostos e ansiosos por aquela xícara daquele café mais gostoso e o mais quente possível. Meu irmão e minha irmã, eu lhe desejo aí uma semana muito abençoada e que você possa desfrutar bastante dos cafés que o Senhor nos proporciona no nosso dia a dia. Então fica aqui a nossa palavra no dia de hoje e nós nos encontraremos aqui no próximo domingo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então, até lá, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Até lá.